Boa noite, investidores. Estamos aqui para mais um fechamento semanal de mercado. Hoje é 19 de abril, sexta-feira. Bom, hoje eu estou aqui com o meu colega Arilton Teixeira, economista-chefe da Apex, porque o mês de abril tem sido um mês bastante volátil. Hoje a gente está fazendo aqui uma edição um pouquinho mais longa, recapitulando também o que aconteceu ao longo do mês de abril. Teve fortes movimentos de mercados, né? A gente teve problema em dois campos aqui. Primeiro, no campo econômico, né? Puramente mercado e economia, e segundo, no campo geopolítico, né? E essa confusão toda começou lá no início do mês com os dados de atividade e inflação americana, não é, Arilton? É isso aí. Boa noite aí, Diceu. Boa noite a todos. Vamos começar então fazendo essa revisão aqui. O mês de abril está sendo marcado no termos econômicos por dados dos Estados Unidos mostrando duas coisas. Primeiro, a economia americana está acelerando o crescimento. Segundo, a inflação americana parou de cair, teve até repiques. Isso aí tem reflexo imediato. Significa que os juros americanos vão ficar altos por mais tempo. Não vai ter cortes. E aí teve reflexo na curva de juros americana, que reflete em bolsa, dólar e assim sucessivamente. Lembrando que a gente começou o mês com um papo aqui de que os juros poderiam começar a cair em junho. Isso. Essas possibilidades já foram afastadas. E, inclusive, já tivemos comentários de membros do Fed com a possibilidade de os juros não cair esse ano, né? Isso. Começo. Vamos lá, vamos voltar um pouquinho mais. Em mês de janeiro, o mercado estava todo otimista, dizia que ia ter 6 cortes de juros esse ano. Caiu para 3, agora está se falando em 2, os mais otimistas. E aí, a verdade é, os dados não permitem, no momento, você ter certeza sobre o número de cortes e se vai ter corte. Hoje é uma discussão nesse nível. Essa discussão tem contagiado os mercados financeiros internacionais, as moedas, dívida, juros, tudo tem sido impactado. Se os juros americanos estão altos, os juros no resto do mundo tem que estar alto para pagar o risco de sair dos Estados Unidos. E aí todos os ativos sofrem, particularmente os ativos de risco. E aí a gente vê as bolsas do mundo inteiro tendo tendência de queda nesse mês. Chegamos sexta-feira passada, o que aconteceu? Saiu mais dados de inflação americana, é o IPC dos americanos. E aí, de novo, a inflação não só teve um repique, mas ela subiu mais do que se esperava. E aí o mundo entrou, mais uma vez, nessa nossa semana atual, com correções de juros, dólar e tudo mais. E aí, final de semana veio. Não foram só os dados econômicos que está atrapalhando a performance dos ativos de risco, né? A gente teve um recrudescimento aqui dos conflitos geopolíticos, especificamente no Oriente Médio, né? No início do mês, a gente teve um ataque de Israel a um alvo iraniano dentro da Síria, que foi retaliado pela Síria há uma semana atrás, num ataque que fez muito barulho, né? Vários drones, vários mísseis, mas que não teve consequências materiais e em vidas significativas para Israel. Israel novamente retaliou esse ataque iraniano essa semana. Gente, esse é um teatro que já rola no Oriente Médio há muito tempo, né? Quando os ânimos estão mais inflamados lá, normalmente os países inimigos aqui, sempre Israel e Irã estão no meio, eles retaliam um ao outro calculadamente, de uma maneira de mostrar força e não falar que está deixando barato, mas um ataque calculado para não causar uma escalada real do conflito. Qual que é o problema? Nesse meio do caminho aqui, pode haver um erro de cálculo e algum ataque levar a uma escalada real do conflito, o que, obviamente, na região maior produtora, maior exportadora de petróleo do mundo, tem um impacto significativo, principalmente nas commodities energéticas, né? Enquanto essa situação não se resolve, o mercado fica segurando a respiração e embutindo prêmio de risco nas commodities energéticas, né? E, obviamente, energia mais cara também é inflação mais alta. Cara. Então, Inflação mais alta, a gente já tinha a economia mostrando sinais de que está muito forte, a inflação continua muito alta. Você tem essa incerteza também a respeito dos preços das commodities energéticas, mais incerteza ainda sobre a inflação e o juro que já tinha motivo para subir, sobe ainda mais. E no mundo inteiro... Sobe no mundo inteiro. No Brasil, aí vamos entrar um pouco no Brasil. O Brasil também contribuiu aí com a incerteza aí para essa semana com notícias econômicas, particularmente o governo brasileiro tornou público que ele não vai seguir o arcabouço fiscal, as metas de superávit fiscal do arcabouço que ele mesmo aprovou há um ano atrás. Então, esse
gerou um impacto muito grande, porque o Brasil está com problema de dívida, a dívida brasileira cresceu razoavelmente, você olha aí os dados pelo Banco Central, você vai ver aí o Brasil, a dívida cresceu mais de 4% do PIB o ano passado, e o mercado está assustado, e o governo notificou que não vai seguir a meta que ele propôs esse ano, que era 0,5, ele jogou para zero. Como tem um intervalo, na verdade, ele pode ir até menos 0,25. E o ano que vem, a meta era 1, ele jogou para 0,25. Como tem intervalo, pode cair para zero. Então, o mercado assustou. E aí é o seguinte, quando você tem um país com problemas, com dificuldades fiscais, fundamentos macroeconômicos, e tem um choque dessa magnitude que você tem, juros nos Estados Unidos e conflito geopolítico, aí os nossos ativos começam aí a sofrer. Eu passo para você. Pois é, lá fora, né, diante de todo esse cenário, o juro americano subiu nessa semana, o juros de longo prazo, está 0,10%, que parece um pouco para a gente, mas para os Estados Unidos é muita coisa. E no mês, acumula já uma alta de 0,5%, o que é muita coisa lá para fora, tá, gente? O S&P, que é o Ibovespa deles, é o principal índice de ações deles, né, cai 3,5% nessa semana e 5% ao longo desse mês. Lembrando que o S&P tinha renovado o máximo histórico no mês passado, né? Uma queda significativa do S&P. A gente não ficou muito por fora, tá? O dólar subiu contra todas as moedas do mundo, inclusive o Brasil. E aqui no Brasil a gente teve alta também dos juros de curto prazo, tá? 0,30% nos juros de curto prazo, já eliminando cortes da Selic nesse ano, né? Basicamente o que a curva está dizendo para a gente é que a gente vai ter mais um corte de talvez 0,50%, mais provável 0,25%. E encerrando o ciclo por aí. E o juro longo também subiu bastante, tá? Nessa semana, quando subiu 0,60%, mas no mês subindo 0,5%. Deu uma aliviada, tá? Porque chegou a subir 1%. Vamos lá, tem que lembrar que no meio disso, o Roberto Campos, que é o presidente do Banco Central, fez uma declaração lá. Eu acho que, obviamente, ele tinha que alertar o mercado, que diante de todas as incertezas da volatilidade, talvez não fosse possível cumprir o que ele prometeu na última reunião, que é a redução de juros de 0,5. Isso foi também mais uma informação que veio ao mercado e abalou os ativos aí, os preços dos ativos de risco. Tá? De novo, fez porque era necessário, tendo em vista a incerteza. O mercado já começa agora, como você falou, a precificar. Será que vai ser 0,5, 0,25 ou 0? É possível fazer isso nesse momento? Ainda não. Nós temos aí 2 semanas aí até a próxima reunião. Nós temos que ver se essa situação de incerteza e de estresse, ela se mantém ou se ela reduz o estresse. E aí o Banco Central pode tomar uma decisão com dados e com mais clareza assim que nós nos aproximarmos aí dessa reunião, que é o final desse mês e início do próximo. O dólar, né, contra o real, a nossa moeda, ele abriu o mês na casa dos R$5 e está fechando aqui essa semana na casa dos 5,25%. É uma alta de 2% na semana e uma alta de 5% ao longo do mês. Não é uma performance muito ruim quando comparado aos pares, tá? O dólar teve esse comportamento basicamente contra todas as moedas do mundo. Quando há essas situações de estresse, principalmente geopolítico, todo mundo foge para os Estados Unidos, o mercado mais profundo, o mercado mais líquido, o mercado mais sólido. O Bovespa teve uma performance surpreendentemente positiva quando a gente compara com o resto do mundo. A gente está caindo na semana só 0,5% e no mês menos 0,2%. Quando a gente compara com a S&P, que caiu 3,5% essa semana e 5% no mês, é uma performance estelar, né? Sim. Mas muito disso vem porque a gente é um grande exportador de commodities. A Petrobras, que é a maior empresa do índice hoje junto com a Vale, ela subiu só nessa semana 4,5%. E ao longo do mês subiu 9%. Obviamente, um cenário de petróleo mais caro. A Petrobras, que é exportadora líquida de petróleo, se beneficia e com isso as ações reagiram positivamente, segurando o índice. Outro setor que também ajudou essa performance no relativo positivo da Bolsa foi o setor de materiais, né? Vale, CSN, materiais metálicos, né? Que subiu nessa semana 1% e no mês está quase no 0 a 0 ali, caindo cerca de 0,5%. O restante da Bolsa, que está mais suscetível a essa dinâmica mais ruim de juros, sofreu bastante. As small caps caíram cerca de 3% essa semana e no mês acumula uma queda de 7,5%, 8%. O setor imobiliário, que é muito suscetível aos juros, caiu 4,5% essa semana e 11% no mês. Bom, e para a semana que vem, Arilton, o que a gente tem? Vamos lá, semana que vem, para não perder aí, não deixar de cair a emoção, nós temos uma semana aí com bastantes dados também, importantíssimo.
Na quarta-feira tem os dados do PMI, que é um indicador importante aí dos principais países. Estados Unidos, na zona do euro, Reino Unido, Japão, a mostrar se a economia americana, que o mercado quer saber, continua acelerando ou não. E aí vamos para quinta-feira, saem os dados do PIB americano do primeiro trimestre. O PCE, que é o índice de preço que o Banco Central usa, o PCE trimestral também sai. De novo, todo mundo quer saber, simples, a inflação está caindo e o PIB está crescendo menos. Essa é a leitura que o mercado quer ver. Na sexta-feira tem o PCE também, que é o mesmo índice, só que ele é mensal. Então, de novo, o que nós queremos saber? Se a inflação continua caindo, se ela voltou a cair, se ela acelerou. A ideia é, o mercado quer ver se há ou não possibilidade de queda de juros esse ano. E é isso que nós temos que olhar a semana que vem. Obviamente, ainda temos a instabilidade do Oriente Médio, que pode vir aí, mais uma vez, a mostrar as caras e afetar os preços ativos. Aí na semana que vem, na sexta-feira, a gente estará aqui de novo para trazer as atualizações da semana. Forte abraço, um bom final de semana a todos. Forte abraço a todos e até a semana que vem.